Ouça agora o seu Comigo Cast. Olá, hoje é quinta-feira, são 17 horas e está na hora de mais um episódio do Comigo Cast, o podcast da Cooperativa Comigo. Eu sou o Pedro Cabral e eu recebo aqui hoje no estúdio da Comigo o Leonardo Sarquis, que é pesquisador do CTC Comigo. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, Pedro. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com você no Comigo Cast. A gente agradece aí pela participação, viu, Leonardo? E assim, para quem ainda não te conhece, você está chegando agora na Comigo, se apresenta para o pessoal aí, conta um pouquinho sobre quem é você. Claro. Pedro, então, eu sou engenheiro agrônomo, né? Cheguei recentemente na Comigo para integrar ao quadro de pesquisadores lá do CTC, o Centro Tecnológico Comigo. Mas anteriormente eu já atuava em um projeto em parceria entre o Grupo GAPS, onde eu era pesquisador anteriormente, e a Comigo, um projeto voltado para solos arenosos, né? E aí, como comentei contigo, recentemente eu cheguei no CTC para atuar na parte de fertilidade do solo e fertilizantes do grupo de pesquisa da Comigo. Bacana. E aí é um assunto que a gente inclusive vai tratar no podcast de hoje, que é sempre importante falar, né? Afinal de contas, a fertilidade do solo é o que garante aí uma máxima produtividade, uma produtividade maior rentabilidade. E aí, Leonardo, a gente sabe que apesar de ser tão importante, ainda tem muitos pontos que tem dúvidas, né? O que seria considerado ali uma fertilidade ideal do solo, a maneira correta de se fazer esse manejo? Perfeito, Pedro. A fertilidade do solo ela vai ser fundamental mesmo, Pedro, para as máximas produtividades, né? A gente vê ainda mais num ano como esse, com restrições hídricas severas que a gente está tendo até o momento dessa safra, né? Quem construiu ao longo do tempo uma fertilidade do solo, um perfil de solo, né? Com boa fertilidade, tem maiores chances de sucesso, né? Porque você consegue, além de fornecer para a planta os nutrientes necessários para o bom desempenho, bom desenvolvimento, você favorece aprofundamento de sistema radicular, né? Tudo isso que contribui também para evitar os prejuízos decorrentes dessa falta de chuva que a gente está tendo no momento aqui na região. Inclusive o Beckenbauer, coordenador técnico da Comigo, esteve no outro episódio, no último episódio do podcast, falando inclusive sobre isso, de que quem preparou muito bem o solo agora tem uma produtividade maior, né? É bem isso que acontece. É exatamente isso, Pedro. Não só a fertilidade, claro, né? Que todo o conjunto de prática, né? Toda a assertividade no manejo vai contribuir para o sucesso da produção, mas a fertilidade ela vai ser base fundamental para garantir boas produtividades. Um insumo que é bastante utilizado aqui na região, mas que ainda assim gera algumas dúvidas, que é assim, um dos fundamentais, acredito eu, é o calcário. Então eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho da importância do calcário e onde que está ali o ponto certo de utilizar em questão de dosagem, de tempo, como que é? Pedro, esse ponto realmente é o primeiro passo para uma boa fertilidade, pensando nos nossos solos, né, que nas condições tropicais, na maior parte das vezes, solos ácidos, né, pobres em fertilidade do solo, naturalmente pobres. Então, todo esse sucesso da fertilidade, da construção de perfil do solo, começa justamente na calagem, né, que é a prática de aplicação do calcário que você comentou. E hoje ainda existem algumas dúvidas em relação a qual melhor dose, doses acima do recomendado, né? Qual que é a melhor opção para a prática da calagem, né? E o que a gente tem visto aqui na região os produtores, na maior parte das vezes, usando sim doses acima do recomendado, e isso é um ponto que às vezes traz bastante discussão, será que é vantajoso ou não é vantajoso, né? E a gente tem estudos nesse sentido para tentar entender até onde a gente pode chegar, quando que pode chegar a tal dose, qual que é o melhor calcário, que existem diferenças, né, entre os calcários. Então, tudo isso a gente tem trabalhado também nas nossas pesquisas para tentar entender e trazer o melhor posicionamento para os nossos cooperados. E quanto a essa quantidade, o que as pesquisas têm indicado? É vantajoso fazer a mais, não é? Como que é? Certo. Pedro, o que a gente tem hoje de informação nos trabalhos que já foram desenvolvidos ao longo dos anos, voltado para a fertilidade do solo, eles são fundamentais, dão um norte muito bom, são excelentes trabalhos para as nossas recomendações, para cálculos de doses, né? Mas hoje a gente tem visto que doses um pouco acima do recomendado têm mostrado
efeitos interessantes, né? E muitas vezes isso está relacionado ao tempo que o calcário demora para reagir. A gente tem aquela ideia de que o calcário reage todo em 2 a 3 meses. Na verdade, não é bem assim, porque a gente sabe que a umidade do solo varia. Então, esse tempo para o calcário reagir e fazer todo o efeito dele e trazer vamos dizer, a completa correção do solo, às vezes leva mais tempo. Então, doses um pouco acima do recomendado, elas têm se mostrado interessantes. E, claro, a gente tem que avaliar cada caso a caso, né? Cada solo, né? Cada situação para poder estar trazendo qualquer posicionamento. E isso os nossos agrônomos da cooperativa são bem atuantes, né? E são bem experientes nesse sentido. E, claro, a nossa interação sempre entre o grupo de agrônomos, né, e os pesquisadores, ela é muito produtiva, né, tanto para o nosso lado da pesquisa, que a gente recebe essas situações, quanto para o lado dos agrônomos que estão aí na linha de frente. Principalmente para o cooperado, que é o beneficiado final, né? Com certeza, visando sempre as nossas máximas produtividades, né, como você comentou, e o sucesso da produção agrícola aqui na nossa região. Leonardo, você falou aí sobre a questão de absorção do calcário no solo em relação ao clima, né, a questão hídrica e tudo mais. E aí a aplicação em superfície, como é que é a visão quanto a isso? Certo. Pedro, quando a gente faz a abertura de área, né, hoje a gente tem a maior parte das áreas em sistema de plantio direto. Então, no momento de abertura, é o momento que você tem para incorporar o calcário, colocar o corretivo em profundidade, né? E depois, quando você já tem um sistema consolidado, um perfil de solo já construído, é mais difícil de você estar pensando em intervenções físicas do solo, né? Ou seja, revolver o solo. E acaba que a nossa estratégia de aplicação de calcário para manutenção é em superfície, né? E essa aplicação em superfície, ela também gera algumas dúvidas em relação a indisponibilizar micronutriente ou não, né? A gente é bem questionado nesse sentido, também em relação à dose, nessa aplicação em superfície, o quanto que a gente pode chegar. Então, é uma situação, no sentido dos questionamentos, semelhantes à da abertura de área. Até qual dose, qual o melhor calcário, quando fazer, né? Mas que é uma prática super importante, né? E a gente tem visto muitos benefícios, não só na aplicação corretiva, mas nessa manutenção em superfície. Então, assim, traz benefícios e os riscos não são tantos. Assim. Traz. O calcário, né, Pedro, a gente sabe que ele traz inúmeros benefícios, né? Então, é a correção do solo, né, no sentido de acidez, no fornecimento de cálcio, magnésio, né, neutralização do alumínio tóxico. Então, traz inúmeros benefícios. E com o tempo, você fez o calcário lá na correção, o solo tende a ir acidificando de novo. Então, você tem que estar retornando com esse insumo ao longo dos anos. Então, é super importante, sim, a aplicação desse calcário contínua, né? E ela, inclusive, vai ser a prática fundamental para a eficiência de uso de fertilizantes. É a primeira prática para você ter boa eficiência de uso de fertilizantes. O calcário é sempre o primeiro passo. Antes de a gente falar de fertilizantes e micronutrientes, você falou em abertura de solo e a gente sabe que aqui na nossa região, para abrir novos solos, na maioria das vezes são solos arenosos. E o calcário em solos arenosos, como que funciona? Perfeito. Inclusive, esse projeto que eu comentei com você, que é uma parceria entre o GAPS e a Comigo, a gente tem experimentos também, né, estudos nesse sentido, Pedro, para entender essas doses de calcário nesses ambientes de solos arenosos. Solos arenosos, eles são bem peculiares em algumas situações de fertilidade do solo, né? Quando eu falo solos arenosos, a gente tem áreas com menos de 10% de argila, na maior parte das vezes, e isso, pensando na parte química do solo, né, ela é diferente em relação ao comportamento da aplicação de calcário. Por quê? Você não tendo argila e também baixa matéria orgânica, que é o caso desses solos arenosos, você tem um menor tamponamento, né? O que é o tamponamento? É aquela capacidade que o solo tem de não alterar tão fácil o pH. Nesses solos você tem menor tamponamento, então é mais fácil, vamos dizer, você alterar uma unidade de pH, tá? E aí
fica esse ponto, será que não vai aumentar demais o pH, não vai indisponibilizar demais micronutrientes? E para entender isso, a gente tem esses ensaios a campo, já está indo para o 2º ano, essa é a 2ª safra desses ensaios, e conhecer melhor esses ambientes. A gente tem visto, Pedro, os resultados, né, interessantes para calcário nesses ambientes, no sentido de correção do perfil. O que a gente tem de conceito de calcário é que ele não movimenta tão fácil no solo. Nesses solos arenosos, a gente tem visto um comportamento um pouco diferente. Esse efeito do calcário chegando em camadas um pouco abaixo, vamos dizer assim, de onde o calcário foi incorporado, né? Então a gente vê que essa movimentação ela está existindo nesses solos de maneira diferente que a gente costuma ver em solos argilosos. E além disso, as doses que a gente tem trabalhado não têm apresentado deficiência de micronutriente, muito por aquele ponto que eu comentei com você também. O calcário ele não reage tão rápido. E em solo arenoso, a gente tem uma baixa capacidade também de reter água. E não tendo água, o calcário também não vai reagir. E muitas vezes, por isso, a gente não vê esse problema que é esperado inicialmente de indisponibilizar micronutriente quando se aplica a dose um pouco mais alta em solo arenoso também. Aí, então, já falando sobre micronutrientes, muitos têm se optado também por fazer a calagem ali e também fazer a aplicação de micronutrientes. Qual que é a sua posição quanto a isso? Certo. Então, a gente falou do calcário, que é o passo fundamental, e aí depois dele vem toda a aplicação dos outros nutrientes, né, Pedro? Sim. O calcário ele vai fornecer o cálcio, o magnésio, mas a gente tem depois a prática da adubação, então fornecimento de fósforo, de potássio, né, de enxofre, também dos micronutrientes. Então, tanto dos macro, né, quanto dos micronutrientes. E existem algumas dúvidas ainda, por exemplo, potássio, quantas vezes tem que parcelar em solo arenoso ou no solo argiloso, precisa parcelar quantas vezes? Para fósforo, será que a eficiência é maior em solo arenoso por não ter argila, por não ter tantos sítios de adsorção, né? Então, você perguntou também do micronutriente, um micronutriente que o pessoal tem questionado bastante é em relação ao boro, né, nesse contexto de construção de perfil de solo, de fertilidade. O boro a gente sabe que ele tem um potencial de causar fito bastante severo, né? Bastante severo. Em solo arenoso é um cuidado especial que a gente tem que ter, mas que é super importante a aplicação de boro. A gente vê que as culturas respondem bem à aplicação de boro, dos outros micronutrientes também. Então, tudo isso a gente tem feito e aprendido nesse contexto de construção de perfil, né? O boro, em especial, eu estou comentando porque no solo arenoso a gente já viu algumas situações, né, de uma fitotoxidez bastante intensa, né? Assim como acontece também no argiloso, quando você não usa uma dose correta, um posicionamento correto, uma fonte, né, correta. Então, a gente tem pesquisas em andamento já nessa safra também para entender as melhores estratégias para a aplicação do boro e dos outros micronutrientes. Inclusive sobre o boro, a questão do fito, que ele pode causar fito, tudo depende também da dose, né, Leonardo? Fazendo a aplicação correta é um risco basicamente nulo. Isso, perfeito, Pedro. Esse o ponto. É super importante aplicar, mas na dose certa, no momento certo. O momento é outro ponto super importante, e também com a fonte correta. O que seria a questão do momento e da fonte? Certo. O boro a gente tem visto como estratégico, né, que a aplicação em pré-plantio para evitar essas doses ou mesmo a combinação dessas fontes. Tem fontes que têm maior solubilidade, fontes que têm menor solubilidade, algumas fontes que podem ser usadas na dessecação, outras a gente aplica via solo, em pré-plantio. Então, o momento do boro vai ser muito dependente do histórico da área, né? O que você já vem fazendo ao longo dos anos, para você definir essas estratégias de aplicação. E Pedro. da fonte que vai utilizar. E da fonte que vai utilizar. Entendi. Leonardo, as orientações que a gente tem passado até aqui sobre essa questão de fertilidade são muito importantes aí em decorrência do tempo todo. Em qualquer momento é importante sempre o agricultor estar ligado, porque como a gente tem falado desde o início, a chave para uma boa produtividade. Mas para quem está ouvindo o nosso podcast nessa época agora, em que a soja já está ali
iniciando o período reprodutivo, pelo menos em grande parte da nossa região, o que dá para fazer de fertilidade do solo? Ou agora é somente analisar e se preparar para a safrinha ou para a próxima safra? Como que é? Certo, Pedro. Então, agora, no momento que a gente está nessa época do ano, o que ainda tem a ser feito em algumas áreas no sentido de fertilidade é a aplicação de um potássio, parcelamento, né, que foi planejado fazer esse parcelamento, talvez um enxofre em áreas que não receberam gessagem esse ano e que tem níveis de enxofre mais baixos. Talvez sejam essas as práticas que ainda restam para a safra 22-23. Agora, para a safrinha, tem bastante coisa ainda a ser feita, Pedro. Principalmente o planejamento, né? Quando se fala em fertilidade, tudo começa no planejamento. Antes da própria calagem, né, ainda tem o planejamento. Então, na safrinha, né, a gente vai voltar a fazer essas adubações, então fazer esse planejamento, a escolha da melhor fonte, conhecer os níveis de fertilidade é fundamental para o sucesso da produção. Parte do que pode ser monitorado agora na safra já é um ponto de alerta para o que vai ser feito para a safrinha? Isso, com certeza. Algumas coisas já foram feitas na safra, pensando também na safrinha, algumas práticas corretivas, né, algumas aplicações até de micronutrientes, mas é sempre importante estar monitorando e pensando na segunda cultura, que vai ser ou o sorgo ou o milho, né? Pensando no contexto aqui da nossa região. Inclusive, falando nesse contexto, não dá para deixar de falar do sorgo, que tem crescido de certa forma aqui na região, mas não tem muitas dúvidas quanto à sua cultura em si, né? Quanto à fertilidade para o sorgo, tem alguma peculiaridade? Vocês têm pesquisado alguma coisa? Como é? Certo. Então, Pedro, a Comigo tem sido bem pioneira mesmo nos trabalhos com sorgo, né? A região tem se atentado bastante para o potencial que essa cultura tem. Então, hoje a gente já tem inúmeros trabalhos no CTC, né, da Comigo, que trazem resultados interessantes e um embasamento muito bom para a cultura do sorgo, né? Hoje somos em 7 lá no CTC, né, Pedro? 7 pesquisadores. Eu, como falei para você, fico responsável pela parte de fertilidade do solo e fertilizantes, mas além dessa área de estudo, a gente tem também plantas daninhas, que é o Jameson, né, o responsável por essa área, tem fitopatologia, que é o Rafael, entomologia, que é o Diego, fisiologia e nutrição, que é a Amanda. Além disso, também tem o Hamilton, que é responsável pela parte de forragicultura, e o Bira, que é responsável pela parte de pecuária. E todos esses anos de pesquisa, de trabalho do CTC, têm gerado muitas informações voltadas para sorgo. Eu, como recém-integrante do grupo, já tenho colocado no meu plano de trabalho para a safrinha agora diversos ensaios para a cultura do sorgo, pensando em fertilidade do solo. Por exemplo, adubação nitrogenada, antecipação de dose de adubação nitrogenada para a cultura do sorgo, tentando pegar as primeiras chuvas, né? Tentar entender, é possível colocar esse N todo na base? Ou qual a melhor fonte para utilizar caso decida, né, aplicar todo esse N antecipadamente? Então, a gente já tem nos nossos próximos planos aí, Pedro, já dá para dar uns spoilers já, então. Isso, e além disso, já tem alguns trabalhos de longa duração voltados para a fertilidade do solo no CTC, que foram iniciados pelos pesquisadores que anteriormente já faziam parte, né, do Centro Tecnológico, para a cultura do sorgo. Então, tem experimentos de calcário, observando o efeito na cultura do sorgo, né, dessas doses que a gente comentou, e outros trabalhos também voltados para a fertilidade, né, essa interface fertilidade-sorgo. E assim, o cooperado já sabe, quem está nos ouvindo já sabe, que todos esses detalhes aí dá para encontrar no anuário, também dá para agendar visitas lá com vocês, solicitar o atendimento de vocês também, né? Com certeza, Pedro. O nosso site da Comigo, ele disponibiliza todos os anuários de pesquisa, dessas informações geradas pelo Centro Tecnológico, estão disponíveis para download, nosso cooperado pode acessar e baixar essas publicações, e a gente está sempre à disposição para as visitas, né, lá no CTC,
caso algum cooperado se interesse em alguma dessas pesquisas, queira ver a campo. Muitas pesquisas são desenvolvidas também em áreas de cooperados, que inclusive são os nossos pontos chaves nas pesquisas, né? Muitas vezes eles que trazem a demanda de algumas das nossas pesquisas, e a gente desenvolve os experimentos para tentar entender e trazer as respostas para o produtor. Tá certo, Leonardo. Eu acho que até, inclusive, essas orientações passadas aqui hoje é uma forma, né, de poder orientá-los, e sempre que eles precisarem pode procurar o CTC. Eu agradeço mais uma vez a sua presença e deixo aqui o espaço aberto para as suas considerações finais para a gente poder encerrar esse episódio. Perfeito, Pedro. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar batendo esse papo aqui com você, no Comigo Cast. A gente está à disposição lá no CTC para compartilhar o que a gente vem aprendendo um pouco dentro das nossas pesquisas, né? Pensando em fertilidade do solo, uma mensagem final que eu queria deixar é essa, de sempre os cooperados se atentarem ao planejamento, acertarem o tempo das aplicações, fazerem as melhores práticas no sentido de escolha da fonte, da dose, e para isso a gente está sempre disponível para o que puder trocar ideia e aprender junto também, frente aos inúmeros desafios que aparecem no campo a cada safra, que é diferente, né? Sei, Leonardo, obrigado. E obrigado também a você que nos ouviu nesse episódio do Comigo Cast. Esse episódio foi dirigido pelo analista de comunicação da Comigo, Ellerson Martins, e é mais uma produção da assessoria de comunicação da Comigo, sob a coordenação de Willer de Freitas. Você pode ouvir esses e outros episódios nas plataformas de streaming principais ou em nosso site também, comigo.coop.br. Lá você também vê todas as informações, os anuários de pesquisa do CTC e tudo que há de novidade da Comigo. Nas redes sociais a gente também tá, viu? Basta seguir @Cooperativa Comigo no Facebook, YouTube, LinkedIn e Instagram. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Até o próximo episódio. Tchau! Termina aqui o seu Comigo Cast. Baixe outros programas no nosso site www.comigo.com.br. Até nosso próximo programa.